Bom dia, irmãos. Eu que tô longe, né? Os irmãos que sentam lá no fundo, eu que tenho que, então vou chegar mais para frente. A turma tem medo do professor, que a cara da gente já é feia, né? Mas é feio por natureza, mas o coração é muito bom, viu? Eu acho. Não precisa ter medo. Parece que está todo mundo fugindo da gente. O problema é, se vocês perguntam como é, qual é o irmão que sabe isso? Quem vai responder? Aí A turma fica mais pro fundo para ficar escondidinho, né? Sabe, Deus fez você único. Sim, não tem ninguém igual. É verdade. Fez a sua beleza, a sua forma. Tá certo. Também que Deus não olha Só Deus mesmo, né? Nós estamos felizes, né, por esta oportunidade, mas ao mesmo tempo as pernas estão tremendo aqui, né? Não é fácil, a gente está aqui na frente e realmente não é fácil porque a gente se sente tão pequenininho, né? Tão pequenininho para uma tão grande responsabilidade que é falar das coisas de Deus, né? Não é fácil, mas eu peço que os irmãos orem muito por todos nós, né? Professores, não só da nossa classe, mas de toda a escola dominical, porque creio ser algo de muita importância, né? A escola dominical, como o pastor Maurício sempre fala, nós, graças a Deus, nós temos uma escola dominical muito boa, com várias divisões de faixa etárias e tudo, né? E todas muito bem concorridas, todas muito bem assíduas, né? Com bastante alunos, tudo. Isso é um privilégio grande, que se a gente for ver por aí, muitas igrejas não têm isso que nós temos, né? É uma bênção. Os pentecostais mesmo, elas não têm escola bíblica. Muitos pentecostais aí, quando eu encontro alguns aí que eu conheço e sabem que eu sou da presbiteriana, eles falam, nossa, o ensino lá na tua igreja é uma bênção, né? Lá a palavra de Deus é estudada mesmo, né? Graças a Deus por isso, né? Mas talvez falte outras coisas na gente presbiteriano que a gente precisaria melhorar. Claro que a gente sempre precisa melhorar em tudo, né? Mas eu creio que uma das coisas que mais nós precisamos melhorar é na oração, né? Tenho a impressão que o presbiteriano ora muito pouco, eu pelo menos oro muito pouco, como gostaria de orar muito mais, né? Então nós precisamos aprender isso, que é algo muito importante, é uma das bênçãos que Deus deixou para nós, é a oração, né? Então, nós vamos ter uma palavra de oração nesse instante para a gente começar a nossa aula, né? Vamos orar. Deus amado, Pai querido, nós nos sentimos, ó Deus, gratos a Ti nesta manhã por nos trazer até a Tua casa, Senhor, e Te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós pela semana, ó Deus, pela Tua presença, proteção, Teu cuidado que o Senhor dispensa a cada um de nós, pelo Teu amor, ó Deus, infindo, nos dando a salvação, Pai, que nós não merecíamos, e nos dando, ó Deus, sempre a Tua companhia conosco, a Tua bênção, em cada momento, em todos os nossos afazeres, Senhor, está conosco. Que nesse instante, ó Pai, quando vamos debruçar, ó Deus, diante da Tua palavra, vamos estar colocando, ó Deus, a lição aos nossos irmãos, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo venha abrir nossas mentes, nossos corações, ó Pai, para que aprendamos nesta manhã. O Senhor fale conosco, abençoe a cada vida aqui, para que todos saiamos daqui, ó Pai, edificados. Seja conosco nesta manhã, seja com a Tua escola dominical, com todas as classes reunidas nesse instante. Nós Te agradecemos por tudo isso e Te pedimos tudo em nome, por amor de Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, Pai. Hoje a nossa lição de número 10, nossa lição de número 10, nessa revista muito boa, né?
Eu gostei muito dessa revista aqui. Temos mais 4 lições, né, dona Josina? Mais 3. Mais 3 lições, fora essa. E depois nós mudaremos para a revista da CEP, né, da Casa Editora Presbiteriana, que nós também é muito boa, uma revista muito boa também. E nós gostaríamos que todos os alunos tivessem a sua revista e pudessem estar estudando, né? Tá, pelo menos durante a semana vendo a sua lição, aprendendo, e que pudesse assim ajudar também os professores, né? E não deixar só para o domingo, né? Para aprender só aqui. É para botar, para dar uma lista dos alunos matriculados, para a gente fazer o pedido da revista de acordo com, para não sobrar e nem faltar revista. Mas aí vai cada um que quiser vai pedir ou vai comprar para todos os... A igreja pede para todos. Agora, para todos os alunos matriculados. Quem quer contribuir por causa da situação financeira da igreja, quem quer contribuir. Mais da metade da classe está faltando ultimamente? Então, mas mesmo que esteja faltando, se desmatriculado, é considerado aluno. Pelo menos se todos tiverem a lição, mesmo que não tiver aqui, de repente no domingo, mas ele pode estudar a lição em casa, né? Bom, gente, nossa lição então, o título é muito bonito, né? O valor de uma vida para Jesus. O valor de uma vida para Jesus. Tá o texto básico registrado lá em Marcos, no capítulo de número 5, os versos de 1 a 20. Muito lindo, sim. Evangelho de Marcos, capítulo 5, os versos de 1 a 20. Foi lá naquele lugar para salvar todo mundo. Ele só foi naquele lugar por causa dele, só. É interessante esse relato, né? Que ele foi até esse lugar lá por causa dessa vida. É para a gente ver o valor que Cristo dá para a vida do ser humano, né? O valor de uma vida para Jesus, como o título fala, né? Então nós vamos ler, eu não vou ler o texto agora aqui, porque eu quero discutir versículo por versículo com os irmãos, porque como esse é uma lição muito importante, então nós fizemos um apanhado aqui de versículo por versículo e gostaríamos de discutir com a classe. Mas o que eu gostaria de destacar aqui em primeiro lugar é o valor que Cristo dá para cada vida e a transformação que nós vemos na palavra de Deus das pessoas que tiveram um encontro com Jesus, né? Todas elas praticamente tiveram um encontro muito grande com o Senhor Jesus. Todas aquelas pessoas que tiveram experiência com Jesus, né? Nos milagres que Jesus fez, que a Bíblia descreve, e foram muitos, mas ainda João fala que, né, não foi escrito nem, sei lá, nem 10%, nem acho que 5% daquilo que Jesus fez num ministério de apenas 3 anos, né? Um ministério de 3 anos. Aí eu fico pensando, né? Eu tenho 50 e poucos anos de igreja aqui, né? O que eu fiz até hoje, né? E Jesus no ministério de 3 anos, quanta coisa que ele fez, né? Mas, destacando isso daí, a transformação de uma vida que teve um encontro com Jesus. Será que todos nós já podemos falar que nós tivemos um encontro com Jesus? E uma coisa importante também para destacar na nossa lição hoje, para a gente aprender. O que esse encontro com Jesus fez na sua vida? Realmente te transformou? Eu sempre aprendi e vi na igreja assim, né? Eu sou desde pequenininho assim na igreja, né? Eu vim para cá, para Vila Formosa com menos de 7 anos de idade, não tinha completado 7 anos de idade ainda, mas a gente já
se achava como cristão, né? Com família evangélica você se achava como cristão. Outros irmãos não, eles vêm do mundo, né? E tem a sua conversão, de repente Deus trabalha de uma forma, o Espírito Santo trabalha de uma forma especial na vida de uma pessoa, levando ela à conversão. E a gente sempre ouve falar que essas pessoas, muitas vezes, elas dão mais valor, às vezes, na conversão, no impacto que aquilo gera na vida da pessoa, né? Quando ela vem do mundo, já com uma certa idade, porque ela participou das coisas do mundo, ela participou, teve uma vida mundana e aprendeu e viu tudo que não presta nesse mundo, e quando ela encontra Cristo realmente, ela vê a diferença que há, né? Então a pessoa passa a dar um valor muito grande, né? Diferentemente da gente que desde criança está na igreja e você não tem assim um dia da sua conversão mesmo. Você tem momentos que você passa e momentos que você fases na sua vida que você vai crescendo em comunhão com Deus, que você vai realmente tendo um interesse, a vida vai se transformando cada vez mais, né? Você tem um interesse cada vez maior, né? Pela fé, por aquilo que Jesus fez na nossa vida, né? Mas os versículos 1 e 2 e 3, eu coloquei todos eles juntos aqui, mas fala justamente disso, né? De um encontro com Jesus que transforma a vida de uma pessoa. E ali, como os irmãos que estudaram a lição já sabem, né? A cura de um endemoniado Gerazeno. Aqui é Gerazeno, Gadareno, acho que é a palavra quase o mesmo significado. Gadara, é o nome da cidade, ou Gerasa, né? Eu tentei localizar na minha Bíblia aqui essa cidade, é um lugar meio estranho. Diz que era um lugar onde tinha muita criação de porcos, era um lugar parece que meio alto, cheio de muita planície, vales, né? E eu não consegui encontrar muito não, mas eu vi que fica lá perto de Filadélfia, um pouco para baixo de Filadélfia, Decápolis, ali naquela região. Mas era uma região de povos gentílicos, né? E a gente pode saber disso também porque criador de porcos geralmente não era judeu, né? Eu acho que não era, quase nunca era judeu, porque o judeu era uma coisa para ele, né? O judeu não gostava disso, né? Era uma profissão muito baixa. Considerado animais imundos. Os judeus não, para eles o porco era uma coisa um animal horripilante, né? Então o judeu nunca era criador de porcos, né? Mas que tinha muita criação de porcos ali naquele lugar, né? Naquelas proximidades. E a gente vê a situação daquele homem endemoniado, né? A Bíblia não fala nem o nome desse homem, que isso não importa tanto, né? Só chama ele de o endemoniado Gerazeno ou Gadareno. Mas o versículo 1 a 3 ele fala: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Jesus estava lá fazendo o seu milagre, ele estava lá com os discípulos e com a turma que estavam sempre acompanhando Jesus, né? E ele resolve então sair. Como a dona Cida falou aqui, ele foi, parece, para esse lugar simplesmente porque ele tinha um propósito lá, né? Jesus sabia o porquê dele aqui na terra e o para que ele veio aqui, né? Então, o seu propósito era cumprir algumas coisas que o Pai tinha designado para ele. E uma dessas coisas era operar esse milagre lá, né? Jesus sabe de todas as coisas, nós sabemos disso. Então, ele foi para esse lugar. E o versículo 2, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Então nós vemos a situação de uma pessoa
uma situação de imundícia de uma pessoa, até que ponto chega um ser humano quando o diabo toma conta da vida de uma pessoa, né? Nós vemos que situação horripilante, situação imunda, o que o diabo faz na vida de uma pessoa, o que o diabo provoca na vida de uma pessoa. Então aquele homem estava na condição pior que nós pudéssemos imaginar para um ser humano. E a força que esse homem tinha era uma força incomum, mas não vinha dele, era do diabo, né? Essa força que ele tinha. A legião que ele tinha. Era uma legião, né? Depois nós vamos ver isso daí também. Então, é uma situação deplorável, de miséria, no pior estado de uma pessoa que um ser humano pode chegar. Mas uma coisa interessante também que a gente vê é que ele vivia lá naquele sepulcro e ninguém gostava nem de passar ali perto porque tinha medo dele. Ele era um homem violento e com aquela força incomum, ele assustava as pessoas e as pessoas já tinham prendido, as autoridades já tinham prendido ele várias vezes, mas não havia o que pudesse detê-lo. Podia amarrá-lo, acorrentá-lo, ele arrebentava tudo. Tamanha era a sua força, tamanho era o poder do inimigo que tomava conta da vida daquele homem, né? E quando ele ouviu, ou ele viu que Jesus vinha, né? Logo ao desembarcar do barco, né? Que Jesus veio e a multidão ao seu encontro, aquele homem foi correndo ao encontro de Jesus, né? O versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Então aquele homem ele não tinha uma vida, ele era uma subvida, né? Um ser que vivia lá naqueles lugares mais horríveis lá, né? Naqueles sepulcros onde ninguém poderia viver. Não sabemos como ele se alimentava, como ele fazia para sobreviver, mas era uma vida abandonada por todos, abandonado pela sociedade e por família. Não fala nada de família aqui, mas, né, cremos que já tinha perdido tudo, família, perdido toda a dignidade que um ser humano pudesse ter, né? E o 5 fala ainda que ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, né? A tristeza daquele homem era tão grande que ele se feria com pedras. Eu acho que ele tinha realmente vontade de morrer, né? Ele tinha vontade de acabar com a sua vida, se ele pudesse, e se tivesse forças de acabar com a vida dele, ele realmente queria isso daí. E a vida de uma pessoa sem Deus, muitas vezes é assim mesmo, porque o diabo ele toma conta da vida de uma pessoa mesmo. Hoje para nós, a Cracolândia é isso, né? Hoje nós temos as drogas que estão aí acabando com a vida de muitas pessoas. Usa as drogas para acabar com a vida, porque às vezes são filhos de pessoas até de bem e estão lá, né? Perde a Aliás, vida, perde a liberdade, perde a saúde, perde tudo. Aliás, né, dona Cida, acho que a maioria das pessoas é de família de bens. Às vezes é muita gente de dinheiro que estão lá naquela Cracolândia, que estão lá com a vida perdida. Então, o pastor falou sobre a Cracolândia, que ele faz esse trabalho lá, e disse que um juiz pediu para ele, por favor, tira meu filho de lá. Eu vi essa história aí. Um juiz estava com o filho lá dentro, né? Então as drogas, a bebida, né? Essas coisas que o mundo oferece e que a maioria das pessoas não dá a mínima importância, às vezes não liga. Mesmo a gente como cristão, às vezes a gente não dá tanta importância para isso daí. Você só vai realmente parar para pensar na desgraceira que é isso daí quando você vive uma situação dessa.
Quando você tem alguém da família envolvido, ou quando você conhece alguém envolvido nisso daí, é muito bem lembrado, viu, dona Cida? É a situação daquele endemoniado. Veja quem não cai. É uma situação realmente triste, né? Não isenta os cristãos, porque que é falado, né, no Ministério de Oração, que as famílias precisam cuidar, os pais precisam cuidar dos filhos que tem agora, por causa desse risco. Exatamente. O pastor Maurício tem falado muito, né, sobre a responsabilidade de nós pais com os nossos filhos, né? Quanto que eu não sei como as pessoas, às vezes parece que tem gente que não leva muito a sério essas coisas, né? De educar o seu filho na igreja, de fazer tudo, né? Para que o filho permaneça na igreja, aquilo que a palavra de Deus fala, né? Desde lá do tempo de Moisés, a gente inculcar na cabeça dos filhos. Jesus repetia às quartas-feiras, nós estamos estudando agora, né? E a gente vê o pastor enfocando sempre isso, né? Que Deus sempre se preocupou em colocar as coisas na cabeça do povo para que eles nunca esquecessem, né? Nunca esquecessem, porque a gente, se você fica um pouquinho longe da igreja, você não tem uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos e com a palavra de Deus e com oração, facilmente você é presa do inimigo, porque ele leva você facilmente, né? Então, ele está falando da mente, né? Os estudos de quarta-feira da mente, como é que é aqui, gente? Está no boletim aqui. A minha cabeça é tão ruim. Mente transformada. Não, é teocracia mediada, um sistema de governo para a vida. Essa teocracia mediada, então o pastor Maurício tem falado sobre a repetição, né? Por que a Bíblia usa muito de repetição? Porque a gente tem que estar sempre ouvindo para não esquecer. E principalmente a criança, se você está sempre falando, os pais diariamente ter um momento com seus filhos, né, de leitura da palavra de Deus, de mostrar e de inculcar aquilo. Porque que quando Deus instituiu a Santa Ceia, né, e ele falou para Josué lá, para sempre quando repetisse aquilo lá, para se alguém perguntar, os filhos, né, que vinham depois, as gerações que viessem depois, perguntassem por que daquilo ali, né, deviam falar, porque aconteceu isso lá no passado, nós fomos escravos lá no Egito e tal, e Deus nos libertou, para estar lembrando, sempre lembrando o povo disso, né? E mesmo assim nós sabemos o que aconteceu. Logo depois de Josué, né? Durante o período de Josué, aquele povo permaneceu fiel, né? Permaneceu firme ali com Deus, mas logo depois, fala, Dalton. A vida inteira, né? É verdade. Eles casam, tem neto, tem palavra da neto, a gente pensa que educa um filho até uma certa idade e depois acabou, né? Eu já fiz minha parte. Não, Filho é para sempre. Filho é para sempre, né? E aquela história de que depois acabou o problema, parece que quanto mais vai passando o tempo, o filho casa e o problema é maior, né? Aí que você começa a ver a luta da gente com o filho, como é que é, né? Mas graças a Deus pelos filhos, né? Sim, Então, aí no verso 6, gente, olha que coisa interessante aqui, né? No verso 6 do texto básico nosso. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Como que um homem, né, naquela situação, ele reconhecia a Deus. Então, é aquela história que a gente sempre fala, né? Até o diabo
conhece a Deus, né? Então aquela pessoa, hoje é muito comum as pessoas falarem, né? Ah, eu creio em Deus, qualquer um crê em Deus, né? Até o diabo crê. Ele até adorou, né? O diabo. Exatamente, ele correu e o adorou. O diabo sabe que ele é inferior, né? Ele sabe do poder de Deus que é muito maior. Também, né? Também. Mas, então, ele adorou. Os demônios reconhecem Jesus, né? Melhor do que muitos cristãos. Às vezes os demônios reconhecem Jesus, reconhecem ao Pai melhor do que muitos cristãos, muitas vezes, né? Jesus teve vários encontros, como nós já falamos, com pessoas, né? Durante o seu ministério, e transformou a vida da maioria dessas pessoas. Mas algum exemplo, por exemplo, que eu me lembrei, né? Quando eu estava estudando a lição, eu me lembrei de do jovem rico, que teve um encontro com Jesus. E era uma pessoa muito cristã, né? Aparentemente, uma pessoa que cumpria os mandamentos, que cumpria a palavra de Deus, mas se achava, né? Ele se achava, porque quando Jesus perguntou para ele, ele falou, tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice, né? Conheço, eu faço isso, eu dou dízimo, eu não sei o quê. Então, isso é uma coisa também que serve de alerta, muitas vezes para nós que estamos meio acomodados na igreja, mas que fazemos nossas coisas, muitas vezes direitinho, né? Procurando cumprir as coisas certinho, né? Damos o dízimo. Às vezes estamos aqui na igreja cantando, louvando a Deus e tudo, mas Deus conhece o coração. E Jesus não se importou com nada daquilo que aquele jovem falou, né? Jesus foi na ferida. Ele foi lá no coraçãozinho dele. Onde estava o coração dele? No dinheirinho, né? Nos bens. Quando Jesus falou, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, ele saiu triste, né? Retirou-se triste. Então, gente, a vida, o encontro com Jesus, uma vida que teve um encontro com Jesus, ela é transformada totalmente. Mas Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus, ele veio tanto para abençoar como também para trazer maldição sobre a vida das pessoas. Porque ao mesmo tempo que Jesus restaura as vidas, ele traz juízo sobre a vida das pessoas também. Então aqueles que não são de Deus, eles podem conhecer a Deus, mas um encontro com Jesus vai servir para condená-los também. Esse é uma coisa, um aspecto muito importante também que a gente vê, né? O versículo 7 fala que aquele endemoniado, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele sabia que Jesus veio ali para fazer uma obra, né, na vida daquele homem. O diabo sabia. Então, ele já conhecendo a situação, ele falou, né, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, né, conjuro-te por Deus que não me atormentes, né. E então o diabo reconheceu. E o 8, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai deste homem, né? Jesus já tinha ordenado que aquele espírito saísse daquele homem, né? E aí Jesus, sempre, em toda situação, ele demonstra o poder que ele tem de tomar conta da situação em que ele está, né? E Jesus ele já tinha tomado conta da situação quando ele falou para aqueles espíritos saírem daquele homem, né? Jesus estava no poder, ele estava no controle da situação. Como ele tem controle de tudo, ele conhece tudo, sabe de todas as coisas, porque ele é onisciente e onipresente. Então Jesus faz uma pergunta, né? E só faz a pergunta quem está no controle da situação. Você, quando é abordado pela polícia na rua, você não chega para a polícia e vai perguntar nada para ela. É ela que... Você vai perguntar, você já está catando. É capaz de você levar um... Hoje não pode bater mais, né? Mas antigamente já era capaz de você levar um... Mas às vezes, em vez de levar uma multa, já leva duas.
Então você tem que ser submisso à autoridade, né? Jesus vai então e faz a pergunta, qual é o teu nome, né? Será que Jesus não sabia? Claro que ele sabia, né? Mas ele queria fazer essa pergunta, uma para mostrar que ele estava no comando da situação ali, ele estava à frente daquela situação, e para mostrar também para os seus discípulos, para o povo, para toda a multidão que estava vendo aquele ali, né? Respondeu ele, legião é o meu nome, porque somos muitos, né? Quem estudou a lição sabe que uma legião romana era constituída de 66 mil soldados, né? 66 mil soldados. Não, 6 mil? Ah, perdão. 6 mil soldados. 6 mil soldados, né? Era gente pra caramba, né? O pessoal tinha pavor, né? E era gente má, né? É. 6 mil demônios, é demônio para ninguém botar defeito, né? Já pensou, gente? Mas é isso que o diabo faz na vida da pessoa sem Deus, né? Mas o que a gente vê de interessante aqui é a diferença que eu gostaria de destacar aqui, né? A diferença entre este homem e os discípulos de Jesus. Eu gostaria que alguém lesse para a gente, lá em Marcos, no capítulo 4, o verso 41. É um texto antes do nosso texto principal aí. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. O Reinaldo não precisa nem de microfone. O Reinaldo não precisa nem de microfone, né? Mas então, aqui a gente vê Jesus acalmando a tempestade aqui com os discípulos, né? Ele estava no barco, quando ele ia indo lá para a terra dos Gerazenos lá, né? Naquela noite de madrugada aconteceu a tempestade lá no mar, né? E Jesus mostrou todo o seu poder, todo o seu domínio, sobre toda a natureza, sobre tudo, né? A gente sabe que ele tem poder sobre tudo, e até sobre o mar também, né? Não tem nada que esteja longe, esteja aquém do poder de Jesus, né? Mas os discípulos, eles ficaram, o que o versículo fala aqui, o 41? Eles ficaram possuídos de grande temor. E os discípulos estavam acompanhando Jesus já há algum tempo, eles sabiam dos milagres que Jesus já tinha operado, mas é para ver o quanto nós somos pequenos, né? O quanto é pequena a nossa fé. Eles viram aquilo ali, né? Ficaram possuídos de grande temor e diziam uns aos outros, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não tinham conhecimento do Jesus que eles estavam convivendo junto com ele ali. Jesus sempre fazia, primeiro, para a glória do Pai, e era sempre obediente, e outra, ele fazia que era para o povo pudesse ver e crer quem ele era, e quem tinha vindo, e também depois para quem ia. Mas o povo muitas vezes estava aí, como aconteceu com os discípulos, quem é esse? Não estavam ainda acreditando, estavam seguindo. Ficaram assim, né, de boca aberta, né? Ficaram de boca aberta com o que Jesus fez, né? Ele tem poder sobre as águas, sobre o mar, né? Mas a palavra de Deus fala, né, que Jesus tem controle do mar e o mar vai até onde ele quer, né? Deus tem o poder, todo o poder nas suas mãos. Graças a Deus ele tem o poder, né? Assim no mar, né? Parece que é uma mão que segura assim, né? Você começa a olhar para o mar, você olha lá na frente, você parece que vê que lá mais no fundo, parece que ele sobe. Só que quando ele vem, ele para ali. Ele vai diminuindo, mas é um poder enorme, né? O mar, o tanto de água que tem, né? Bom, tem muito mais água do que terra, né? Então, é só Deus para controlar tudo isso aí. Fala que pôs os ferrolhos no mar. Pôs os fundamentos da terra, né? Deus vai relatando para Jó lá todo o seu poder, né? Então, a gente tem que destacar isso também, né? Uma coisa interessante, que aquele homem possuído pelo demônio, ele reconhece
o poderio de Deus, né? E vai continuando aqui no verso 10, aí mostrando novamente a situação de Jesus, o domínio que Jesus tinha sobre a situação, né? Porque aqui no 10, aquela legião rogou encarecidamente que os não mandasse para fora do país, né? Porque eles sabiam que Jesus podia fazer o que ele quisesse com eles, né? Eles sabiam que eles não tinham condições nenhuma de evitar aquilo ali. Então eles rogam-lhe encarecidamente. Ele não queria sair perdendo nessa, né? Assim, ele não queria sair perdendo. Ele queria talvez perder menos, né? Não é que os porcos se perderam. Né? Exatamente. Ele não queria sair perdendo. Aí o Jesus está mostrando como o demônio ele não tem uma visão do futuro. Porque se ele soubesse que os porcos iam precipitar no abismo, ele não pediria para ir até os porcos. Ele não queria perder de nenhuma forma. Mas acabou perdendo, né? Porque os porcos foram... Aí o 11 diz, né? Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, né? E os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, outra coisa que a gente vê aqui também, né? Que Jesus atende pedido muitas vezes de nós cristãos, nossas orações. Jesus, a gente sabe que Jesus atende as nossas orações, né, muitas vezes de 3 formas, né? Muitas vezes atende aquilo que a gente pede e muitas vezes ele fala espera e muitas vezes ele fala não, né? E aqui até com as pessoas do mundo também, às vezes Jesus atende, né? E Jesus atendeu ao pedido daqueles espíritos imundos lá, né? Ele falou não. E depois nós vamos ver o interessante também, que ele não atendeu ao pedido do gadareno, que foi curado, né? Achei interessante isso daqui também, né? Uma coisa para a gente ver. Mas Jesus então permitiu no 13, né? Então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E aqueles porqueiros também ficaram, né, assim, super assustados, né? Porque falou, nossa, que poder que é esse, né? Os porqueiros no 14, eles fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Eles viram o poder de Jesus, né? Que o que Jesus tinha feito, além dele expulsar o demônio, ele mandou para os porcos e os porcos se precipitaram lá no mar, né? Mas não serviu para aqueles homens de salvação, né? Para eles não serviu. Eles viram todo aquele poderio. Esse Zé do Corpo aí que mandou entrar e pediu que São José do Corpo lá, né? Eles cuidavam dos porcos. E os porcos eram animais queridos deles. Então eles não queriam sair fora dos seus prejuízos. Perdeu financeiro, né? O mais importante era financeiro. Não a vida do rapaz. Aí os porcos se atiraram para mostrar o poder de Jesus também sobre os animais. Também sobre os animais ele tem todo o poder, né? O demônio tem poder limitado, né? Ele tem poder, mas o seu poder é limitado. O poder dele está no controle de Jesus, né? Está no controle de Deus. Então saiu o povo para ver o que sucedera, né? Agora eu fico imaginando uma situação, né? Hoje em dia, uma pessoa vivendo uma vida dessa, né? Se existisse hoje um endemoniado aqui em nosso meio, que a gente conhecesse, né? Uma situação dessa, e aquele homem, aquela cidade, a vizinhança todinha ali, não só aquela cidade, talvez nas cidades próximas ali, todo mundo acho que talvez soubesse da vida desse homem, né? Da situação desse endemoniado, né?
e fico imaginando aquele povo lá vendo tudo, e quando Jesus chegou lá, ele vindo ao encontro de Jesus, e acontecer tudo aquilo ali, né, que aconteceu, e depois o que aconteceu com os porcos, tudo, eu creio que aquilo ali foi um alvoroço muito grande na cidade. Imagina o zum, 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 né? E os fofoqueiros que tem de plantão sempre, né, estavam lá tudo, aí já começou a correr tudo pela cidade, um falando para o outro, você viu o que aconteceu lá, assim, Jesus chegou aí e tal, com certeza, né? E aquela notícia espalhou por tudo e veio gente de tudo quanto é parte, imagina a multidão que acorreu para ali, né? Que chegou até ali, aquele lugar, para ver aquilo tudo que está acontecendo e tal. E então, o 15 diz, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Imagina, né? Eles conheciam aquele homem, sabia de tudo que ele era capaz de fazer. Todo mundo temia aquele homem, não havia autoridade que conseguia prendê-lo. Aí vê aquele homem assentado, vestido, porque aqui narra que ele andava nu, né, que ele andava todo... Imagina a fisionomia daquele homem, o tipo de pessoa, devia ser uma coisa horrível, né? Um cabelo, talvez todo sujo, um cabelo, não tinha, né, um mínimo de higiene, um mínimo de cuidado de nada. Agora vê aquele homem ali assentado, vestido, e em perfeito juízo, a palavra de Deus fala, né? Em perfeito juízo, uma pessoa que totalmente louca, né? Que hoje a gente sabe que nem tratando com o gardenal as pessoas não melhoram, né? As pessoas que têm problema, né? O gardenal resolve, né? Agora aquilo lá só Jesus mesmo para fazer uma transformação dessa, né? E aí os que haviam presenciado, né, o 16, os fatos contaram-lhe que aconteceram endemoniado e acerca dos porcos, né? Então, todo mundo foi contando, todo mundo foi narrando aquela situação, todo mundo foi falando ali, né, os acontecimentos. E então causou naquela cidade um alvoroço muito grande, causou um espanto, causou uma coisa, né, uma indagação assim de pensar, nossa, quem é esse homem, né? O que está acontecendo? E para outros causou indignação, né? Porque foi um prejuízo muito grande para aqueles criadores de porcos, né? 2.000 porcos se perderem, se hoje em dia já para nós aqui já seria um prejuízo muito grande, acho que naquela época mais ainda, né? Porque as pessoas viviam, acho que com mais dificuldade do que hoje, né? E então foi uma coisa realmente, causou um alvoroço muito grande, né? E o que aquele povo fez, né? Aquele povo, em vez de crer, né, em Deus, em vez de falar realmente esse é Deus, né? É alguém especial, né? Alguém com todo o poder, eles foram rogar que Jesus se retirasse da terra deles, né? Eles falaram, não fica mais aqui não, porque já causou um grande prejuízo para a gente aqui, né? E rogou que aquele Deus, né, que estava com eles lá, se retirasse da terra deles. Mas por causa de uma pessoa, é um prejuízo tão grande? Engraçado que ninguém pensou na situação do endemoniado, né, no que aconteceu, de uma vida salva, de uma situação tão triste, tão tremenda, né, e um milagre tão grande desse que Jesus fez, devolvendo a vida, devolvendo a dignidade para uma pessoa daquela. Ninguém pensou nisso daí, né? Eles estavam preocupados com os porcos que tinham morrido, né, com o prejuízo que eles tinham tido, né? Por um pecador que se arrepende, né? Por isso que a lição fala, né? O valor de uma vida para Jesus, né?
Jesus dá muito valor para uma vida, gente, e nós também deveríamos dar, né? Por isso que a gente tem que pregar muito o evangelho mesmo, porque se a gente for ser usado para levar uma pessoa a Deus, imagina que bênção, né? Como é uma alegria a gente poder falar, eu tenho um filho na fé, eu levei uma pessoa para Deus, né? Isso é um privilégio muito grande, é algo que a gente deveria valorizar muito, né? Então, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus atendeu o pedido, né, daquele povo lá para se retirar da terra deles. Então ele pegou, vamos embora, a minha missão aqui já está cumprida, né? Eu já fiz o que eu vim fazer, né? Já está cumprida, vamos embora. Só que olha a transformação na vida daquele homem. Ele virou um discípulo de Jesus, né? O gadareno. Agora ele tem uma vida transformada. E o que acontece com uma vida transformada? Ou pelo menos deveria acontecer. Uma vida quando conhece Jesus, né? Repartir com os outros, aquela alegria, aquela paz que ele agora está vivendo, aquela transformação de sua vida, de uma vida miserável, de uma vida de sofrimento, de tristeza, agora ter esse encontro com Jesus e ter essa vida transformada. Ele queria seguir Jesus agora, ele queria talvez falar, eu vou sair por aí com Jesus, pregando, anunciando, falando, contando para os outros o que ele fez, né? Mas Jesus não atendeu o pedido daquele endemoniado, né? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, Jesus mostra para aquele homem que é importante a gente sair pelo mundo pregando o Evangelho, mas algumas pessoas são chamadas para evangelizar primeiro na sua casa. Primeiro dentro da sua casa, dentro da sua família. E quem de nós que não temos pessoa na nossa família que precisa ser evangelizada, né? Quantos de nós não oramos todos os dias pelos nossos familiares? Pode ser um pai, uma mãe, um filho, um irmão, tio, primo, né? Na nossa vizinhança onde a gente mora, você pode ser um discípulo, você pode ser um missionário ali na rua que você mora, dando testemunho de Jesus. Você não precisa sair para o mundo, sair para outro país como o pastor Jean, né, que foi chamado por Deus para um ministério tão longe. Mas cada um de nós temos o nosso ministério. Cada um de nós que fomos transformados, que tivemos esse encontro com Jesus e que damos valor para isso daí, porque muitos talvez nem dê, né? Hoje em dia, como a dona Cida falou aqui, né? Nós temos tanta ausência na nossa sala, né, dona Cida? Infelizmente, que a gente vê que as pessoas parece que não dão muito valor, né? Talvez o valor seja tão pequenininho para muitas pessoas. Aliás, tem muitas pessoas que não dão valor mesmo para a escola dominical, né? Por isso que eu falei no começo que o pastor Maurício falou que nós temos que agradecer por termos uma igreja ainda com uma escola dominical como nós temos, né? E eu não vou falar quem me falou, mas uma pessoa falou que no domingo de carnaval ele foi numa igreja presbiteriana e chegou lá, a porta estava fechada. Estranhou no horário da escola dominical, né? Foi lá na igreja, chegou lá e não tinha ninguém, a igreja fechada. E ele tinha que falar com uma pessoa de lá, ele tinha o telefone da pessoa, pegou e ligou para a pessoa. Falou, eu passei lá na igreja, a igreja está fechada em pleno domingo de manhã, né? E aí a pessoa falou para ele, não, é carnaval e as pessoas estão tudo viajando, não vêm, então nós... Acho que talvez estavam pulando, né, Rinaldo? Alguns talvez ficaram a noite inteira vendo o desfile lá, né? E aí não levanta cedo para ir para a escola dominical, né? Então,
esse é o valor que cada um dá para o encontro com Jesus, né? Alguns dão muito valor e outros acham insignificante. Fala, presbítero Inaldo. Falando do carnaval, eu estava assistindo uma reportagem, madrugada, do suficiente, e assisti uma reportagem. Uma jovem senhora, era porta-bandeira de uma escola de samba, e antes disso ela era prostituta. E ela assistiu um programa pela TV e ela se converteu. Você estava falando da conversão, Deus pode mudar. Transformar, né? Transformar. Então, aí eu creio que a ênfase do tema de hoje é o valor de uma alma. No mesmo livro de Marcos 8:36, diz assim: que aproveite o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma pessoa, uma alma vale mais que o mundo, não tem preço. Não tem preço. Deus não olha para a quantidade, olha pela qualidade, ele vai atrás de um. Foi o caso de Jesus. Ele foi lá para Gadara só por causa Só dele. por causa de uma pessoa. Tanto é que não esperaram nem ele acertar, já mandaram logo, ó. Mas se ele ficasse lá, certo? Fala, dona Diva. A vida de um cristão é isso, né? É testemunho. É testemunho, a vida transformada. E ele falou, durante essa entrevista que eles estavam escutando, falaram, né? Ela não ia porque ela já tinha dito que não ia por ser evangélica. E o filho dela disse assim, olha, se nós tivermos tudo isso aqui, se nós tivermos essa homenagem, tudo, eu agradeço, nós chegamos nesse ponto, eu agradeço a minha mãe, que fica de joelhos orando por nós. E nessa oração, ela... Que testemunho, né? Ela também pede pela conversão deles, né? Com certeza. Mas achei tão interessante ela se regular e toda a família foi, menos ela. Até antes, a conversa assim com pessoas assim, será que ela não vai? Mas é filho dela, é uma homenagem aos filhos dela. Eu falei, isso não é fácil, mas... A Dilma também tinha levantado, mas era a dela, né? A transformação deve realmente fazer diferença nas nossas vidas, né? O encontro com Jesus e o valor que Jesus dá para uma vida deveria nos fazer realmente pensar muito nisso daí, né? E fazer a gente realmente valorizar isso daí. Então... Tem uma diferença, né? Esse rapaz que foi liberto, ele não falou para o povo de Gadara. O testemunho dele não foi para o povo de Gadara, foi para outra cidade, Decápolis, né? Que ele falou, o 20, né? Então ele começou a proclamar em Decápolis, para ver assim que não, aquele povo não merecia mesmo, né? Aquele povo não estava incluído no plano de Deus ser salvo. Decápolis era ali pertinho, né? Era tudo ali naquela região. E eu acho que ele talvez fosse de lá, né? Fosse de lá. É isso mesmo. Agora, eu não sei quem, os irmãos, né, estudaram a lição, os irmãos leram as leituras diárias, né? Mas as leituras diárias também são muito interessantes e muito importantes, né? Que vai nos mostrar muito a respeito desse valor que Deus dá para uma vida, né? E aí, na segunda-feira vai falar sobre a cura da filha de uma mulher cananeia, né? Essa passagem é tão bonita. Vamos ler essa passagem aqui, né? Está em Mateus capítulo 15. Mateus 15, de 21 a 28. Essa é uma fé realmente que até Jesus se admirou da fé daquela mulher, né?
Eu vou ler aqui para ficar mais rápido. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que fé, não? Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aqui vem mostrar a fé de uma pessoa que não tinha nada a ver com o povo de Deus, né? Uma mulher totalmente fora, mas que ela entendeu aquilo e teve uma humildade tão grande, né? Quando Jesus falou, né? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela falou, mas contudo ela replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem com as migalhas que caem da mesa dos seus donos, né? Isso é a fé. Isso é valorizar a vida com Jesus, né? E aí Jesus reconheceu a fé daquela mulher e ele falou: vai, seja feito conforme a tua fé, né? Que exemplo de vida, de fé. As pessoas querem grandes coisas. Isso que eu ia falar assim. Não, quando é pequena ela não sabe reconhecer, ela não sabe ver Deus daquela pequena. A pessoa simples, né? Ela reconhece Deus nas mínimas coisas, né? Por isso que por isso que Jesus falou, né, para os discípulos lá e para a multidão que seguia ele, fariseus, saduceus, lá tudo, publicanos, né? Ele falou que eles estavam lá só por causa dos sinais, né? E o povo não vivia sempre pedindo para Jesus um sinal, eles queriam ver maravilhas, né? Ver coisas grandes e tal, né? E muitas vezes Jesus não está preocupado com isso, é as coisas mínimas que têm uma importância muito grande para Jesus, né? Você ouve pessoas dizer, porque ela não tem um carro novo, não tem uma casa bonita, que ela não é crente, que ela não, que Deus está agindo na vida delas. E às vezes é o contrário. O que é bênção, né, para essas pessoas, né? O que é bênção, né? Não conhecem nada, né? Infelizmente são vazios. Uma cunhada que ouviu o pastor da igreja dela falar assim: minha irmã, você não tem um carro, não tem o quê? Porque você não é crente, então. Está faltando Deus em sua vida. Ela chegou tão desanimada que ela disse: não vou mais para a igreja. Ela é pentecostal. Não vou mais para a igreja nenhuma. Mas graças a Deus continuou e hoje tem uma vida muito confortável. Mas acontece muito isso daí, né? A gente vê direto. Os profissionais, né, do nosso dia a dia até digo assim, que Deus faz, que às vezes a gente não se dá conta e nem agradece quando Ele age na vida da gente nas pequenininhas coisas. Então tá lá a oração assim: perdoa, porque às vezes o Senhor age as pequenininhas coisas que eu nem me dou conta. E nem reconheço. Então a gente precisa também, quando é pequenininho. Com certeza. Eu aprendi a fazer isso. Todo lugar que eu vou, se acontece, obrigada, Senhor. O farol abriu, eu estou indo embora, obrigada, Senhor. À noite, quando eu vou, eu também, a gente parado, num lugar perigoso, obrigada, Senhor. A gente tem essa coisa, a gente começa a intimidade com Deus que faz isso com a gente, né? De você reconhecer que Deus está presente na nossa vida todos os momentos. Quantas bênçãos, né? Por isso que a gente tem que agradecer, né? Até por aquilo que você às vezes nem percebeu, né? Mas quanto livramento que Deus nos dá, quanta coisa. Às vezes eu erro um caminho no trânsito, por exemplo, às vezes eu fico nervoso, mas depois eu penso, né? Era um livramento às vezes que Deus está te dando, né? Porque se você fosse por aquele caminho que você ia, sei lá, né? Vai acontecer alguma coisa. Então, realmente
Deus é maravilhoso demais, né? É andar com Deus isso. Na terça-feira, o texto de terça-feira que está em Lucas, no capítulo 5, verso de 29 a 32, Lucas 5, 29 a 32, nos diz assim: então ele ofereceu a Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então aqui a gente vê uma passagem que Jesus dá uma bordoada naqueles publicanos e pecadores, né? Porque eles estavam ali simplesmente para criticar, para falar, né? Falar contra Jesus, que ele estava comendo com publicanos e pecadores, né? E aí Jesus mostra que Eles estavam se julgando os melhores, né? Se achando condenando Jesus porque estava comendo com os com pecadores. pecadores. E nós vemos algumas passagens na Bíblia que fala disso, né? Que mostra disso. Jesus se importando com uma meretriz, Jesus se importando com as pessoas mais simples, né? Porque Jesus veio para salvar os doentes, né? Ele não veio para os sãos, né? Os sãos não precisam de médico, né? Como ele diz aqui, e sim os doentes. E nós muitas vezes estamos muito mais doentes do que muitas pessoas e não tomamos conta disso aí. Porque a pior doença que a gente sabe que a gente tem é não reconhecer que você está doente, né? Porque a pessoa, quando reconhece que ela está doente, ela procura tratamento. Ela vai se tratar, ela procura um médico, ela toma remédio. Agora, quando você não reconhece que você está doente, e quando você reconhece que você está por cima, que você está numa boa, aí que mora o perigo. Então, que a gente possa reconhecer que a gente precisa de Deus e muito, a cada dia das nossas vidas, né? Quarta-feira, Hebreus capítulo 2. Eu queria ler todos os textos aqui, porque é muito importante. Não sei se vai dar tempo, porque nosso horário já deu o primeiro sinal. Do 5 ao 18, Hebreus 2, 5 a 18. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão.
Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Esse texto é um texto muito lindo, né? Que fala do nosso sumo sacerdote, que venceu a morte por nós pecadores e nos deu a vitória sobre a morte, mostrando o sacrifício e o valor de Cristo para uma vida. Aqui está destacado, né, o quanto valor Jesus dá para uma vida. Deus deu para uma vida, né? Porque Deus providenciou, depois do pecado, depois que o homem caiu, depois que o homem pecou, né? Deus deu uma solução para nós. Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Isso ele fez por cada um de nós. Ele não fez pelo mundo todo, né? A gente lê lá, João 3,16, que fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Mas não é para o mundo, é para aqueles que ele escolheu, né? A todo aquele que nele crê. Então, é o valor que Deus dá para uma vida. O quanto é importante uma vida para Deus, né? Deus dá o seu Filho. É uma coisa que a gente não para muitas vezes para pensar nisso, né? A gente entregar um filho para morrer numa cruz por causa de um ser humano, ainda se fosse pessoas que tivessem algum valor, né? Se falar, pessoas que estavam condenadas, mas eram pessoas boas, eram pessoas que tinham valor, que tinham qualidades, que tinham algo que realmente valesse a pena morrer por elas, nem assim ninguém ia dar a sua vida, né? Nem que fosse um parente que você muito amar, você se entregar numa cruz, passar por tudo aquilo ali. Mas é uma coisa para a gente pensar e ver realmente o valor de uma vida. O valor que Deus dá para uma vida. Deus mandar Jesus para morrer em nosso lugar. Então Jesus veio como servo humilde, sofreu, passou por todas as provações que nós, seres humanos, passamos, para Ele ter como nos auxiliar também, porque naquilo que nós sofremos, Ele também sofreu. Ele sabe o quanto que é sofrer, o quanto que é o padecer nessa terra. Jesus sabe de tudo, porque Ele passou muito mais do que nós passamos. Dor moral, foi considerado pecador, e até o abandono do Pai. Porque diz lá, né, Deus até se virou para não ver o sofrimento do filho. Porque ele fala, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Que ele se despiu de toda a sua glória naquele momento, toda a glória dele, ele veio e se sujeitou a ser um ser humano pífio como qualquer um de nós somos, né? Então, uma vida para Jesus tem muito valor, meus irmãos, que nós deveríamos pensar seriamente nisso e sermos gratos a Deus, né, por Ele ter feito o que Ele fez por nós, né? A gente muitas vezes não dá importância para isso daí, né? Infelizmente nós não damos. Eu vou terminar, meus irmãos, deixando isso daí para vocês, né, que o objetivo da nossa lição é a gente procurar compreender quanto é preciosa para Jesus a vida de uma pessoa. Que nós valorizemos isso aí, que nós possamos, se a gente aprender a valorizar um pouquinho, todo dia quando você acordar, você tem que agradecer a Deus, agradecer, entregar a sua vida a Jesus, entregar o seu coração a Deus naquele instante e falar, muito obrigado, Jesus, eu não mereço nada, mas o seu amor é algo incompreensível, inexplicável. Não tem como explicar esse amor de Jesus por nós. E que a gente então, conhecendo isso daí, sabendo do que Cristo fez por nós, que a gente possa ter uma vida diferente, a gente possa realmente, como aquele endemoniado curado, olha lá, eu quero seguir a Jesus, eu quero sair por aí proclamando, falando para os outros, esse privilégio que eu tive de ter esse encontro com Jesus, que todos deveriam querer e deveriam ter também, né? Então que a gente possa valorizar isso aí, que Deus abençoe. Irmãos, orem pela gente, a gente
precisa muito das orações, né, dona Josina e Naldo, né? Todos nós precisamos muito das orações da igreja, né? Que vocês nos suportem, que não é fácil, mas orem por nós. Obrigado, tenham um bom domingo, Deus abençoe e até a noite, se Deus quiser.